Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Não adianta ficar estipulando esse cenário lá na frente se ele vai entrar pra política. E se entrar também um moleque desse aí, tem que entrar mesmo, ele é bom. Ué, não querem mudar o Brasil? Não quer que pessoas boas estejam lá? Um moleque bom desse tem que entrar mesmo. Ué, se ele tem disposição e estômago pra isso, vai lá. Continue fazendo o trabalho dele. Mas enfim, você percebe que são coisas que não adianta discutir isso agora? E aí dá a entender que o que ele quer só, no final, é ter razão. Bom, então tem aqui o... Mais um vídeo ao meu respeito, esse já é o terceiro desde o vídeo resposta que eu gravei ao primeiro que ele fez falando de mim, e agora ele desceu pra esse nível de argumentação aqui, ó. Ah, mas o Wilker Leão é bacharel em direito. Ele disse que nunca perdeu uma causa. Você não entende nada, velho. Você não entende porra nenhuma, você é molequinho da internet. É nesse nível que tá a postura do camarada nesse último vídeo dele. Então deixa aqui nos comentários se ele parece estar mesmo querendo me ajudar. Porque esse primeiro corte aqui eu prefiro nem comentar. Sabe o que vai acontecer com a história do Wilker Leão? Primeiro, ele vai se fuder na justiça. E quando ele se fuder, você volta aqui pra me pedir desculpa, tá bom? Você vai voltar aqui com seu rabinho entre as pernas. O Nando Moura tá mais preocupado em ter razão do que... Tem horas que o Nando Moura, ele tá mais preocupado em ter razão do que lutar pelo que é certo. Eu não consigo entender isso. Hoje é meu Esse daí é o defeito que eu vejo ali no canal do Nando Moura, porque ele não é um cara burro, ele não é um cara que não tem capacidade de interpretar as coisas. Só que assim, é umas coisas que ele pega que tipo assim, em alguns momentos específicos, alguns assuntos, ele quer mais ter razão, algum tipo de razão, do que lutar. Cara, o que o Wilker Leão tá fazendo é uma luta difícil. E ficar dizendo que ele vai se fuder, que ele vai se fuder, tá errado, porque ninguém pode garantir isso. Então não se trata de eu querer ter razão. E eu não quero ter razão. Você não deveria querer ter razão sobre isso. Tomara que ele não perca. Ele merece ganhar isso aí. O que tá errado acontecendo nas universidades é ridículo, tem que ser mostrado. Certo? Você falar que, vai depender do juiz que vai julgar? Concordo. Pode ser que dê azar? Pode. Agora, ficar aí martelando, porque o Wilker vai se fuder, porque não sei o que, cara, vamos tentar apoiar, vamos tentar seguir a verdade, seguir o que é certo, né? Lutar pelo que realmente é justo, que tá correto. Porque aí no final parece que vira uma briga de ego. Eu quero apenas ter razão, então o Wilker Leão ele vai se fuder, eu vou poder vir aqui ó, e falar, eu tava certo, ele se fudeu, agora me pede desculpa. Cara, mesmo que você tenha razão, e daí? E aí? A gente progrediu com isso? Alguma coisa melhorou com isso? Não, isso é uma injustiça. E vai dizer, desculpa, Nando, por você simplesmente só ter falado os fatos, tá bom? Você volta aqui com seu rabinho entre as pernas e pede... Isso daqui não é uma torcida pra eu me dar mal, pra eu perder na justiça e você voltar lá no canal dele e pedir desculpa porque o cara é um grande mago, vidente do futuro e sabe tudo que vai acontecer. Se não é, seu Nando Moura, você tá se expressando muito mal sem motivo nenhum, porque a todo tempo eu só tô tentando te explicar juridicamente como o meu argumento é mais forte, como é incoerente você dizer que luta contra a doutrinação e tá se comportando desse jeito infantil, como está se comportando. Quando ele for condenado, aí ele já conseguiu bastante views, já conseguiu bastante like, vai pagar a indenização através da vaquinha dos seus próprios seguidores. E eu vou dizer o que o resto de nós vai... Cada vez isso aqui tá viajando. Ele tá supondo cenários, colocando de uma forma negativa. Uns 34 de braço, tipo assim, agora tô com isso aqui não tem nada a ver com o Nando Moura. Aqui o Nando Moura, ele tá errando feio. A cada dia. Ele tá errando feio aqui. Eu vejo como se ele estivesse preocupado, gente. O Nando Moura, ele pode estar preocupado. Pode ser que a minha avaliação esteja errada. O que eu tô falando aqui, pra mim, parece. Não tem como eu dar certeza disso daí. Mas parece que o Nando Moura, ele tá mais preocupado em ter razão. A maneira pela qual ele tá fazendo esse trabalho está 100% correta, isso vai ser discutido na justiça. Beleza. Se o juiz for ruim, se o juiz tender a algum lado, ele não terá imparcialidade, como é previsto na lei, o Wilker Leão pode se lascar. E isso seria ruim pra todo mundo, porque o trabalho dele é bom, a gente sabe disso. No entanto, a defesa que o Wilker Leão tem é muito forte, é muito boa. Isso dá a entender que a probabilidade dele vencer é maior. Pronto, tá resolvido. Agora a gente tem que esperar a justiça julgar, acabou. Agora o Nando Moura não, o que ele tá fazendo? É martelando. Porque ele vai se fuder, porque daí ele vai fazer vaquinha, vão pagar ele não sei o que, ele vai virar político, blá blá blá, blá. Tipo assim. Percebe? Nem aconteceu ainda pra gente saber. Não adianta ficar estipulando esse cenário lá na frente se ele vai entrar pra política. E se entrar também um moleque desse aí, tem que entrar mesmo, ele é bom. Ué, não querem mudar o Brasil? Não quer que pessoas boas estejam lá? Um moleque bom desse tem que entrar mesmo. Ué, se ele tem disposição e estômago pra isso, vai lá. Continue fazendo o trabalho dele. Mas enfim, você percebe que são coisas que não adianta discutir isso agora?
Tem o que dizer. O Nando Moura, ele tá muito assim, ó, martelando, falando tanto. E aí, dá a entender que o que ele quer só, no final, é ter razão. Certo? Parece que nem o Wilker falou aqui, que é uma torcida contra o Wilker. Né? A gente não tem que ficar agindo como torcida, tem que agir diante da verdade. Se o cara tá fazendo um bom trabalho, ótimo, vamos apoiar, pô, continua. Se tem que ser discutido na justiça porque tem alguma coisa errada acontecendo, que seja discutido e que a justiça seja feita da forma como deve. Acabou. Todos nós, a sociedade, ele não vai conseguir absolutamente nada com isso, a não ser benefício para ele próprio, ali, likes, views, etc. Vai se candidatar a deputado depois, alguma coisa do tipo. E o que nós vamos colher? Nós vamos colher mais censura. Todo mundo vai colher mais censura, mas ele já ganhou seus likes, já ganhou seus views e já pagou a sua vaquinha. Com a vaquinha ele vai pagar a indenização e vai para deputado federal. Vai conseguir alguma coisa do tipo? Porra nenhuma. Vai me dizer que isso não vai acontecer. Olha no que o cara tá resolvendo. Ele tá preocupado. Digo, avisando. Tipo, não faça isso. Pode ser. Você vai se fuder. Não faça. Pode ser. Eu vejo assim. Eu não tenho como eu discutir a motivação dele, do Nando Moura, se a motivação dele é boa ou ruim. Pode ser uma questão só de retórica, é o jeito que ele tá usando pra se expressar. Mas eu tô falando que tá aparecendo pra mim isso, certo? Não significa que seja. Às vezes o Nando Moura ele tá tão convicto assim mesmo que o negócio vai dar merda, vai acontecer isso, que ele tá metendo louco. Ah, vai acontecer isso e tal, e vai acabar em mais censura. A questão é a seguinte. Ele diz aqui, o Nando Moura, que isso que o Wilker tá fazendo pode resultar em mais censura ainda. Ora, mas aí eu pergunto. Se não for combatida a doutrina da forma como está sendo feita pelo Wilker Leão, como que vai ser combatida então? Por acaso alguém está vendo políticos discutindo sobre a doutrinação nas escolas? Eu não estou vendo isso daí. Resumindo a luta que eu tô travando, colocando toda a minha vida pra jogo mesmo. Posso morrer, eu tô no terreno do inimigo todo dia, de gente que me odeia nesse nível, de poder acabar com a minha vida. Eu tô me colocando nesse nível de risco pro cara transformar tudo isso só em, tá atrás de benefício pessoal pra si. Como se eu tivesse que desaliar uma coisa da outra. Uma coisa não pudesse complementar a outra. Mas olhar superficialmente assim pra tudo isso que eu estou pelo menos tentando fazer, eu sou um cara que estou tentando fazer alguma coisa. Qual que é a solução então pra fazer isso de uma maneira mais adequada? Porque eu não tô te vendo sugerir nada, eu só tô te... É o que eu acabei de falar agora. Eu não consigo enxergar. Se eu tivesse aqui alguma proposta, eu falaria agora, ó. Como que resolve isso daí? Quando ele fala umas besteiras. Se a gente não combater a censura, vamos ficar calados. Não entendo isso nele. É isso. Vai combater censura ficando calado? Mas não antes dá. não mandou R$5. Né? Só tô te vendo criticar. Porque o camarada ali se formou em bacharel, o cara se formou em bacharel, nunca atuou como advogado, ele sabe de tudo sobre direito, ele sabe de tudo, ele disse que nunca perdeu uma. Você quer saber como é que é um advogado ruim? Quer conhecer um advogado ruim? É aquele que diz, eu nunca perdi nada na justiça. Pronto, esse advogado é muito ruim. Muito inexperiente, muito idiota. Não, eu venço tudo, esse processo aqui já tá ganho. É causa ganha para os professores e causa ganha para os alunos. Esse processo aqui é nosso. Quando o cara diz isso, o cara participa de uma das torcidinhas. Ou seja, entendeu? Porque que dá a entender que ele tá numa torcida contra o cara? Ele mesmo tá se contradizendo, entendeu? Tipo assim, do ponto de vista dele, já é afirmativo, garantido que ele vai se lascar. Ué, mas não dá pra saber. Tem músculos, mas vi que você não tem tamanho dobro. Caramba, cadê? Manda seu isso então, irmão. Então assim, não dá pra saber, cara. Ninguém sabe na mão de qual juiz que vai cair isso daí, o que é o advogado, como que vai ser a argumentação. Pô, dá pra saber, velho. Ou de Lula ou de Bolsonaro, o cara não entende nada do que é a justiça brasileira. Não entende nada. Olha que corte mais ridículo, cara. Ele nem reconhece a minha condição de advogado. Eu me formei bacharel em Direito, enquanto eu estava na formação ainda no 9º semestre, eu já fiz, na primeira possibilidade, de fazer o exame da OAB e passei. Eu atuo como advogado desde quando eu saí do Exército. Eu já atuei em diversas causas nesse âmbito onde a gente discute direito de imagem e venci todas. Quer dizer que porque eu narro um fato, que eu venci todos os meus processos envolvendo isso, em que há uma disputa de pretensões entre autor e réu nessa seara da discussão do direito de imagem, eu ganhei todos. Eu sou ruim por causa disso, porque eu tô narrando uma realidade. É um fato, pesquisa aí, vê se eu já perdi algum. E também que construçãozinha de raciocínio mais singelo, né, pra dizer o mínimo, pra não chamar de burro, que é fazer uma equivalência entre um advogado que... Wilker botou a trozoba na boca do Nando. Não, nessa discussão aqui o Nando Moura, ele tá equivocado, eu também vejo assim. O Nando Moura, ele é bom pra falar de vários assuntos, tem opiniões boas, mas tem umas coisas que não dá pra concordar, né? Algumas atitudes, coisas que ele fala sobre assuntos aí que não... Esse aqui, por exemplo, não faz o menor sentido. Aqui não... Pra mim não faz o menor sentido o que ele tá falando.
que diz que tudo é causa-ganha e um advogado que narra a realidade acerca do seu histórico de atuação, que ele venceu todos os processos ou venceu a maioria dos processos para criar a credibilidade acerca da sua atuação e da qualidade da sua atuação profissional, que é o que eu faço. Eu não digo que tem nada que é causa-ganha, inclusive esse caso daí, eu digo o tempo todo que o professor pode ganhar se cair na mão de um juiz que tem um pensamento ideológico alinhado com o dele. É possível, só que o que eu digo é que o meu argumento é mais forte e que o meu histórico é de vencer todos os processos nos quais eu participei, onde a gente discute direito de imagem. E que papinho é esse de dizer que eu faço parte de alguma das torcidinhas? Logo eu. É brincadeira você, Nando, vindo falar isso pra mim, viu? Aí os caras chegam aqui no meu canal e falam assim, você não vai responder e responder de novo? Wilker Leão e Glauber, no podcast o Glauber chegou e falou assim, o Nando Gora tem falado várias merdas a seu respeito, o Nando Gora tá do lado do inimigo. Você falar os fatos, hoje você falar a realidade, você estar contra. Essa sua postura é de quem tá a favor, quem tá neutro? Você não está muito mais do lado do contra? E você está narrando fatos, é sério? Você está mentindo sobre a minha trajetória, por exemplo. Você não está reconhecendo um fato óbvio sobre a minha trajetória jurídica, por exemplo, que eu sou advogado desde quando eu me formei, eu passei enquanto eu estava estudando ainda, já atuei em diversas causas e ganhei todas em que eu discuto direito de imagem, e você se nega a reconhecer esse fato básico que robustece a minha atuação e gera mesmo o temor deles me processarem, porque eu tenho experiência nisso, e eu já venci vários, e minhas peças são muito boas com base nas teses jurídicas fortes. Por Nando Moura você só seria bom se você fosse o advogado do diabo lá, Xandão. Do Keanu Reeves. Por Nando Moura, o Wilker só ia ser bom advogado se fosse ele aqui, ó. Ó, advogado do diabo, hein? Não perde uma. Tá enfeitiçado pelo demônio, não perde nada. O demônio sempre dá um jeitinho. Vai tomando. Dicas fortes que eu construo. Por isso que eu venci todos até agora e você se nega a reconhecer essa realidade, se colocando muito mais do lado dos meus inimigos, do lado da esquerda. E detalhe também que em relação à construção da minha tese jurídica, você não contrapôs nada. Você não contrapôs a questão da supremacia do interesse público que embasa a minha atuação, do princípio da legalidade constitucional lato sensu, do inciso 2 do artigo 5º, de direito autoral, que eu gero uma coisa nova e que não é afetado à lei de direitos autorais no inciso 4, artigo 46. Questões como direito de imagem. Por causa dele, o Lula foi eleito. Esse arrombado esquerdista de merda. Roqueiro fracassado, maconheiro zoado. É tudo uma cambada de vagabunda. Irmão, Lula não foi eleito por causa de ninguém. A não ser por causa do sistema. Para de ser burro também, cara. Você chega aí estraçalhando o Nando Moura, mas só fala bosta. Você é bobo. Olha o que o cara falou. Por causa do Nando Moura, o Lula ganhou. Que mundo essa porra desse cara vive? Como que isso daí saiu de um estado de espermatozoide e virou um ser pensante? Que merda. Que isso, cara? Ô, seu idiota, você acha que você teclar números lá na urninha vai decidir alguma coisa? Você não acordou, não, cara? Você não entendeu ainda o que é o teatro? Porra, vai tá nessa ainda? Ele mandou R$5. Tá tendo um movimento de pessoas despertando do Nando Moura, como se tudo que ele falasse agora fosse mentira ou hipocrisia. Agora ele é um Felipe Neto da direita. Pesquisas Puta mandou que pariu, a galera R$5. gosta de idolatrar. Xandão, você não aprendeu até hoje, besteira, cara? Besteira. Esse Wilker Leão é só mais um Azevedo, mamacote e por aí vai. Ele é a cara do bolsonarismo, cara. Esse Wilker Leão é só mais uma fraude bolsonarista. Acorda, Xandão, tá dormindo é porra. O Wilker Leão, ele foi contra o Bolsonaro e foi chacoteado por causa disso. Você não sabe o que você tá falando. Eduardo mandou R$5. O Wilker Leão, ele foi contra. Quando tiver um tempo reais... O Wilker Leão, do que eu vi dele até agora, parece ser um cara desperto. Ele entende a farsa dos dois lados. Ele não tem isso daí, esquerda e direita. Você que tem. Você que tá enquadrando ele aí no... A cara do bolsonarismo. Que bolsonarismo, cara? Olha o que você tá falando, velho. Se a posteriori ele vai, o Wilker Leão, acabar ingressando num partido, vai mudar sua mentalidade, isso é outra história. Tô falando até o presente momento. Certo? Tem vídeos aí do Wilker Leão cobrando o Bolsonaro lá e o pessoal querendo bater nele lá e tudo. Isso é o comportamento certo. O cara questionar. Ele falar tanto dos erros da esquerda quanto da direita. O cara tem que ser desperto. Não pode pertencer a um desses grupos. Porque é farsa. É tudo a mesma coisa. Vinculado à personalidade não alcança o meu trabalho do jeito que eu faço e não gera conexão por liame subjetivo à ofensa à honra de quem quer que seja, bem como o caráter público da universidade pública e da função do exercício da docência de um funcionário público, que é o trabalho do professor, que deve ser fiscalizado pelo povo e é amparado completamente na legislação, no artigo 37, princípio da publicidade dos atos da administração pública que estão sob escrutínio público e podem ser investigados. Você não contrapôs nenhum desses fatos que fundamentam a minha tese jurídica. Você só está fortalecendo e endossando a tese frágil do outro lado. Você falar o que vai acontecer, não, é porque você é invejoso, é porque você é esquerdista, você é comunista. Deixem de ser burros, seus animais. Aí chega... Mas, por exemplo, se eu fosse presidente da República,
se eu tivesse um partido político, seria um prazer ter um cara que nem o Nicolas Ferreira no partido, com certeza. Porque é um moleque novo, inteligente, Daniel bom, Fraga um cara que nem o Wilker Leão, Super. O que você vai Rubão. fazer quando o Drake chegar? Tem várias Vai pessoas ir pra morar. top, irmão, pra você fazer um partido político de alfa. Tem várias. O problema não é isso daí. A questão é você, primeiro, criar o partido, que precisa de muito dinheiro. Mandou 5 reais. E a outra questão é você lutar contra o sistema. Porque o sistema ele destrói, ele vai corrompendo as pessoas. É muito complicado, muito complicado. Haria pra montar aí pessoas boas pra montar o partido não é problema. O problema é sustentar isso. Aqui começa a comentar. Você não vai comentar do Glaubo falando do Dando Gora? O Dando Gora tá lá, xingando todo mundo. Você sabe a diferença entre uma pessoa pública, uma figura pública, e um cara que não é? Você sabe a diferença entre essas duas coisas? Não? Você sabe que é livre cátedra? Você falar o que vai acontecer, não. Você acabou de criticar um advogado que fala que tudo é causa ganha, me equivalendo a isso, sendo que eu não faço isso, ao mesmo tempo que você diz que o meu caso, você diz o tempo todo, que o meu caso já é causa ganha para professores e alunos e tá reafirmando. Xander, esse Wilker tem capacidade de fazer muito, mas ele corre grande risco com isso. É normal. Isso aqui agora. Caso os professores desejem processar, ou os alunos desejem processar o senhor Wilker Leão, é causa ganha. É causa ganha para os professores e causa ganha para os alunos. Olha essa lógica de você criticar algo que você faz o tempo todo em relação a mim. Você diz que a minha causa já é perdida e a causa é ganha para os meus opositores. Qual que é a lógica desse pensamento aqui? Isso daqui é uma lógica de QI de varejeiro, não é, cara? Com todo respeito. Não, e esse papinho também de falar sobre a diferenciação de pessoa pública e quem não é em relação ao professor, cara... Não tem como ele estar numa condição mais pública do que ele em sala de aula, enquanto um docente de universidade pública exercendo sua função. Ele é um funcionário público no exercício dela, cara. Então, nesse momento, ele é muito mais que uma simples figura pública que até um indivíduo do âmbito privado pode ser também. Ele é um funcionário público e deve sim ser fiscalizado pelo povo. E livre cátedra não dá o direito de professor ser um doutrinador, que fique claro em relação ao método de como ele vai transmitir a aula. Isso é básico também. Eu achei que eu expliquei bem direitinho no meu vídeo. Assim, eu achei até que uma varejeira podia entender, mas se vocês quiserem... Os argumentos do Wilker têm mais lógica e são muito melhores fundamentados. O Nando Moura, ele tá falando com base em voz na cabeça dele. Eu explico de novo. Eu pego aqui os bonequinhos, vou pegar vários bonequinhos e explicar a história do Wilker Leão de novo, pra você que é muito burro, pra entender a realidade. Eu pego de novo, explico, eu desenho aqui pra ver se você entende. Porque a torcidinha... Eu não acho que o professor é figura pública. Não é figura pública, ele é funcionário público, irmão. Funcionário público. E é como o Wilker falou aqui, ele tem nós temos o direito de fiscalizar. Todo funcionário público deve servir à sociedade do modo correto. Então não pode haver arbitrariedade, doutrina... Mandou 5 reais. Fala mais alto, não é verdade? Depois desses trechos iniciais aqui do último vídeo que ele gravou sobre mim nesse tom, vocês vão ver eu respondendo ele, tentando fazê-lo entender, como no meu primeiro vídeo resposta, o meu argumento jurídico. A única coisa que eu acho ruim no processo todo que eu vi, uma coisa chata, escrota, que não deveria acontecer, é o pessoal ofendendo o professor. Isso daí é um negócio chato. As pessoas não deveriam se comportar dessa forma. Tá havendo doutrina? As pessoas estão vendo que tem um professor que tá doutrinando, chegaram na conclusão que tá doutrinando realmente? Beleza, não adianta ofender. O cara não merece ser ofendido. Porque o professor também foi doutrinado, certo? Assim, a situação tem que ser resolvida através de elegância, inteligência e não ficar xingando lá. Porque chegar um monte de gente lá e ficar xingando, isso aí, na verdade, piora o processo. Porque cria mais ódio. É aquele negócio. Tem um cara xingando, aparece outro xingando, o que que acontece? É mais xingamento, é mais briga, mais pessoas xingando e vira um negócio ruim, entendeu? Isso daí é uma coisa chata. Explicando muito bem pra ele, detalhadamente, como pra alguém que é leigo em direito, como é o caso dele, e ele se nega a enxergar essa realidade porque ele sim compra essa briga de torcidinha, endossando os argumentos da torcidinha contra mim, sendo que não é o que eu estou fazendo, e desde o início deixei claro que não queria gerar briga alguma entre a gente, mas ele decide adotar esse tipo de comportamento aqui, nesse nível contra mim. Recebendo um processo por semana desde 2014, você acha que eu não tenho um grupo de advogados que eu converso todos os dias, pelo menos 5 advogados? Meu irmão, entre eles, inclusive meu irmão agora venceu uma pro Murilo Couto, uma coisa realmente fantástica, né? Advoga a todo momento. Eu pergunto a todos eles qual é a probabilidade do Wilker Leão se fuder nessa brincadeira? De 80% a 90%. Recebendo um processo por semana desde 2014, você acha... Novamente, se eu me lembro bem, você começou esse vídeo criticando advogados que falam que a causa ganha. Não, isso daí é quase certeza de determinada coisa. O que significa dizer que tem 90% de chance que eu perca esse processo? Não é o estilo de advogado que você acabou de criticar? Porque nada é causa ganha ou causa perdida? Não foi essa a lógica que você tentou apresentar ali? E foi o que seu irmão e os seus 5 advogados aí acabou de dizer ao meu respeito. E você também levanta aqui um caso de que ele ganhou uma causa pro Murilo Couto aí. Só ele pode ganhar, só vocês podem ganhar, só o pensamento de vocês pode estar certo, sendo que a minha tese jurídica é melhor. Coloca qualquer advogado desses aí pra contrapor os fatos que eu tô apresentando aqui, que fazem parte da minha tese jurídica, da minha defesa. Vamos conversar sobre isso, vamos gerar um... Qual a sua opinião sobre Nando Moura em geral? Nando Moura no geral? No geral, Nando Moura é bom, ele tem bons posicionamentos assim, ele tem uma lógica boa que ele fundamenta ali, a visão dele. Ele só deixa a desejar em pontos específicos. No que concerne a política, por exemplo.
ele ainda não, digamos assim, abraçou o nacionalismo, né? De uma forma correta. Ele tem uma certa flutuabilidade ali ainda, nesse sentido. Mas ele já despertou que esquerda e direita é uma farsa. Já foi uma evolução, porque ele acreditou no Bolsonaro, por exemplo. Ele acreditava na oposição, antigamente. Hoje ele já entende que não existe. Como o Nando Moura ele tem uma taxa de acerto nas opiniões que ele dá que é boa, ele acaba, isso é o meu ponto de vista, eu não sei se eu tô certo, pode ser que eu esteja errado, mas parece que ele acaba massageando muito o ego dele e ele sempre acaba querendo ter razão. E se você vai discutir sobre um assunto partindo do pressuposto que você já tem razão, dá merda. Você acaba caindo nisso daí, que é o que eu acho que ele tá cometendo agora contra o Wilker, no caso. Entendeu? Acaba que o cara pensa que eu vou ter razão de novo, eu vou estar certo de novo e acaba... E aí, Xandão tá mexendo... O cara só se interessa em ter razão. Vai poder me pagar, ou não, seu safado sem vergonha, vou estampar você, seu merda, diabólico, maléfico, Nando Moura, cu de apertar, linguiça, bafo de saco de mendigo. Cala a boca, seu bosta! O Nando Moura, ele é bom pra dar opiniões acerca de assuntos que tem valores cívicos, família, falar de Deus, ele fala bem de Deus, tem várias coisas boas. Mas tem essas coisas também assim, que são discordâncias que eu tenho. Da maneira como ele fala sobre algumas coisas que ele coloca sua opinião. O que é normal, né? Mas assim, dos criadores de conteúdos atuais, ele é um dos melhores. Ele é um canal legal de você seguir. Não teria o porquê de não seguir. Só que é isso que eu tô falando, você vai ter discordâncias ali pontuais dele. Que nem eu tô tendo agora. Pra mim, isso aqui que ele tá fazendo com o Wilker é patético. Não tô entendendo por que ele tá fazendo isso. A não ser pelo que eu acabei de explicar. Às vezes ele tá indo muito pelo ego. Eu quero ter razão, eu tenho que ter razão. Debate acerca disso, tentem contribuir pra minha tese se ela está fraca, por exemplo. Porque, novamente, o que seria ideal? Eu parar e eu não fazer nada? Porque parece que é isso que você tá sugerindo, cara. Agora, se ele ganhar o processo, eu peço aqui desculpa, você está certo. Se vocês quiserem, eu faço mais um vídeo só sobre o Wilker Leão. Agora eu vou voltar a Castanhari. Por que Castanhari perdeu? Porque é figura pública. É figura pública, deve ser alvo de críticas, deve ser alvo de comentários, deve ser alvo de todo tipo de contraditório. É figura pública, existia animosidade entre as partes e ofensas recíprocas que foram repetidas durante anos. Aqui ele começa falando sobre o processo do Castanhari que ele acabou de vencer. Aí o fundamento que ele quer utilizar é que o Castanhari é figura pública e o professor, que é um funcionário público no exercício da função, não é. Olha que comparação, que nível jurídico de entendimento entre a concepção pública da atuação de ambos, né? Obviamente o Castanhari, enquanto ser privado na atuação que ele tem na internet, é entendido como uma figura pública, só que o professor no exercício da função para ser fiscalizado pelo povo o é muito mais. E também olha a reflexão aqui, ele acaba de ganhar um caso contra o Castanhari que a princípio era uma alegação absurda quanto a ele, aí ele venceu, aí a justiça não sacaneou, não foi injusta com ele, mas vai ser comigo, porque comigo tem que ser, né? Agora quando é ele pode vencer o processo, eu não posso, onde é que já se viu, né? Quando eu era mais novo, mais imbecil, mais idiotizado, abobado, estava cheio de arrogância e embebecido de vaidade, porque eu via a todo momento aqui no meu canal comentários do tipo, você é o guardião da direita, você fala tudo aquilo que nós queremos ouvir, você é o cara que vai levar a direita para um novo patamar. Eu ouvia isso 24 horas por dia, eu estava embebecido de vaidade. Eu, meu irmão... Manha 300 pila em BTC, vamos que vamos, manda do Albicert de quem dá o... Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, só pra cá. Eu avisei que 2030 é Mônaco! E é um brabíssimo. Vai tomar.